A nossa próxima parada é a intrigante Praça da Pedra, localizada entre as ruas da República, São Miguel e Maciel Pinheiro, sentido Ponte Sanhauá e centro da capital. A praça abriga um monolito de 2.000 quilos e foi trazida do município de Bananeiras. Tive algumas histórias que eu fui ouvindo na minha vida e já fui ouvindo na própria universidade. Uma delas conta que essa pedra, ela serviu de apoio para, naquela época, as embarcações trafegavam por aqui, pelo Sanhauá, que é o Rio Paraíba. Quando eles voltam, normalmente, eles deixavam o material que vinha entregar e voltava com a navegação batendo. Então, eles trouxeram umas pedras no porão e uma dessas pedras foi deixada aqui. Só que eu depois soube que isso era uma lenda, mas até aquele momento que eu não sabia que era lenda, eu acreditava. Depois surgiu algumas outras histórias, que foi os trabalhadores que rolaram essa pedra, só que é uma subida. Eu não sei como é que rola subindo, né? Mas dizia que chegou, veio de Espírito Santo, e a história oficial até considerou isso, que chegou aqui através da força do trabalhador, que era uma região dos trabalhadores, como depois vai receber o nome de Praça Trabalhador em função dessa presença. Ainda tem uma outra, que o fotógrafo Carinho Faria foi um dos primeiros que fotografou e chegou a essa conclusão, que essa pedra, ela veio de Bananeiras. E aí um dia visitando Bananeiras, eu fiz uma junção dessa pedra com uma casa que tem em Bananeiras, que é construída dentro de uma pedra similar. O registro que oficializou foi a história que veio de Espírito Santo, chegou até aqui. Essas histórias são muito interessantes, que dá pano para as mangas para a gente valorizar cada vez mais a história do lugar que a gente está visitando hoje. O nome Praça da Pedra é um nome popular, pela própria estrutura da pedra que aí está, que é um monolítico belíssimo, é uma pedra inteira, isso é muito interessante, a gente quase não vê isso. E depois o mais encantamento de tudo isso são essas histórias que cada um cria. Essa região logo aqui atrás ficava o distrito industrial, que hoje se encontra na estrada do Recife, na saída do Recife, e aqui realmente era uma área de trabalhador. Uma área de trabalhador, e o mais interessante era a peculiaridade do homem que aqui residia. Se você olhar, ela parece uma vila realmente de trabalhador. Ela tem aquela característica que a gente vê em algumas cidades, indústrias, como é o caso de Rio Tinto. Então a gente vê uma coisa de fábrica, do fabril aqui. E ser tão pequenininha, mas ela sempre foi muito respeitada pela sua beleza. Não tem beleza estética, mas tem beleza do diferente, do que as pessoas adoram ver, essas coisas peculiares. Nós temos uma praça que com muito orgulho a gente mostra. A gente logo que é perto do cemitério, porque a gente tem que dar uma referência, porque ela fica numa curva muito acentuada. Se você não tiver cuidado, você passa por ela, que ela é tão pequenininha. Nós tivemos um prefeito chamado Damásio Franca, que ele era fissurado por praça. 80% das praças de João Pessoa é que depois que eles reformam, eles tiram aquela placa velha e botam a placa nova. E a gente vai perdendo a memória, só que quem tem as coisas escritas encontra. 80% das praças de João Pessoa foi esse prefeito que fez. Ele era chamado, inclusive, prefeito das praças. A preocupação que se tem quando se faz uma plaqueta, que é aquela que você está vendo ali, que retoma o fato histórico, que é muito interessante o que fez ali, botou o novo, mas o velho ficou, é exatamente isso. Eles poderiam ter botado para o próprio trabalhador. A Praça do Trabalho para o trabalhador. Nós estamos em plena efervescência em 1932. Nós estamos em plena efervescência de 30. Então, o homem que era prestigiado, que era homenageado, que era querido, era o presidente João Pessoa, né? Então, assim, eu não acredito que foi uma determinação oficial de governo nem de ninguém. Foi do povo mesmo, porque ele passou a ser o mais amado dos nossos governos. Ele passou a ser amado pela história que se viveu naquele momento, levado pelo entusiasmo da dor, levado pelo derramamento de sangue. Então os trabalhadores, que não tinham classe trabalhadora, eles eram parte de uma história, eles escolheram o nome de trabalho para a praça e doaram a homenagem ao presidente João Pessoa. Getúlio Vargas, ele tinha o hábito de fazer festa sempre no dia 1º de maio. Ele foi, inclusive, quem criou o festivo 1º de maio, que é o Dia do Trabalho. E ele determinou que algumas cidades, ou determinou mesmo, porque naquela época era interventoria, ele mandava
e determinou que todo mundo prestasse uma homenagem ao 1º de maio. E essa praça foi uma dessas homenagens. Nós temos até outros aqui em João Pessoa, mas a que nós estamos lutando foi uma determinação. Naquela época, quando era interventoria, a gente não tem documento oficial. Todas as informações que nós temos são oficiosas. Mas para a história, termina se tornando oficial. É tanto que ela é respeitada. Até hoje, vocês fazem a remodelação, você restaura a praça, mas a placa original fica, porque ela faz parte de um contexto histórico de uma época. Isso aqui é uma página da nossa história. É uma página onde aqui funcionava o Parque Industrial de João Pessoa. Nós subimos do Varadouro para aqui e aqui nós estamos exatamente num lugar que teve um garbô enorme na sua época, né? Então isso aqui foi, a funcionabilidade disso aqui fez com que essas casas permanecessem. São casas que têm problema de salubridade, a localidade dela é muito próxima da maré, ela sofre a ação do tempo, mas a beleza dela se prende ao respeito que eles têm pelo seu logradouro, pela sua praça. O olhar de uma praça é o olhar do povo que está em torno dela. O olhar de uma praça, a praça foi feita exatamente para a gente trocar figurinha, para a gente contar história, para a gente falar da vida alheia, para a gente lembrar das memórias que nós tivemos. A praça é o lugar da comadre. Aqui era o lugar da comadre. Quando a comadre sentava para tomar um fresquinho na praça antes do jantar, ela ali falava da rua todinha. Isso é muito interessante. Isso é muito interiorano, mas eu acredito que nesse espaçozinho acontece isso. Vamos conhecer agora a história da Praça Pedro Américo. Pedro Américo é uma bela página paraibana. Pedro Américo, ele é referencial da arquitetura, da poesia e da pintura mundial. Pedro Américo marcou uma época. Aonde ele fazia sua pintura, ele se autorretratava. Isso foi uma coisa criada por ele. Então, lá no momento que nós vamos chegar até lá para vê-lo na estátua, tem as duas peças mais importantes de Pedro Américo, em alto relevo. Quer dizer, houve uma preocupação muito grande em não somente mostrar o instrumento do pintor, mas também o grande artista que foi Pedro Américo. Pedro Américo de Areia se revelou aos 11 anos de idade. 7, 8 anos ele já desenhava com pedra carvão mesmo, carvão de casa, ele já desenhava coisas perfeitas. Ele fez uma vez uma cabeça do galo, com crista e tudo, que encantou o mundo. Então, naquela época, Dom Pedro mandava as missões francesas que iam engarinhando, juntando artistas brasileiros. E um desses momentos, quando chegaram em Areia, já se falava desse menino e da sua arte de pintar. Então, Pedro Américo foi trazido para esse grupo e esse grupo entendeu que Pedro Américo era já um pintor nato, nasceu pintor. Pedro Américo tem uma história de família artista. Então foi muito fácil ele ser admitido na faculdade de arte. Naquela época não era faculdade, era escola. E ele foi admitido e já fez todos os passos. Com menos de 20 anos ele já estava pronto para viajar. E aí ele fez uma grande viagem, viajou para a Itália, viajou para a França, morou um tempo na França. Ele chegou ao clímax de ser professor da Sorbonne de arte. Enquanto tudo isso, ele escrevia belos textos, todos ligados à arte, à estética. E aí ele se revela um pensador, um filósofo. E aos poucos ele foi adquirindo uma tão grandiosa força de viver e de passar essa vivência para o povo, que ele é admirado. E aí Dom Pedro realmente contratou-o como pessoa ligada ao rei e ele foi ser, oficialmente, ele retrataria os fatos históricos da época. Então muitas das telas que nós temos no nosso livro de história, como Tiradentes esculpido, Tiradentes sacrificado, como a Batalha do Riachuelo, o Grito de Ipiranga, todas essas telas, apesar delas serem encomendadas, aí é onde entra o crivo do artista, elas eram encomendadas e ele tinha liberdade de fazê-la do jeito que ele entendesse. Era comprada pelo rei, mas ele se autorretratava em algumas das telas. E o mais digno, ele não tinha foto naquela época. Então ele fazia do jeito que ele entendia aquele fato histórico, que nenhum deles ele viveu. Ele apenas ouvia como eram os fatos
ele juntava e desenhava e depois transformava em pintura. É uma grande importância para a nossa Paraíba ter Pedro Américo nesse caixa de pessoas hiper importantes na pintura e no pensar brasileiro e mundial. Então essa praça, na época, foi a mensagem e a coisa mais justa de se fazer dentro de um bosque, onde ele era muito aliado à natureza, ele era um assíduo pensador da natureza. Quando isso aqui foi colocado, era para que as homenagens fossem todas voltadas para o belo e para a natureza e para o direito de pensar diferente como Pedro Américo pensou. Automaticamente tudo isso aqui foi surgindo e os espaços que foram no entorno dele também se tornaram importantes. Antes de tudo isso, isso era um passo. Era um passo chamado Passo do Conselheiro Diogo, que era uma transversal aqui. Isso aqui era um grande passo. Um passo é um espaço, que é um logradouro, mas não tem nada construído. Então aqui havia uma necessidade de se edificar alguma coisa para que aquele espaço enorme, que era enorme para a época, né, ele fosse ocupado. Foi quando se determinou a construção do teatro, se determinou a construção da própria comando, e as coisas foram surgindo, e a praça ela é uma agregada de tudo isso. Só que ela demorou a se firmar, porque todos os nomes que eram dados, eram nomes dados ao passo, esse espaço que tinha. Então, já bem depois, com o reconhecimento nacional e paraibano de Pedro Américo, é que se consagra o nome da Praça Pedro Américo. Todo o entorno da Praça Pedro Américo é histórico. Aqui nas minhas costas nós temos o mais belo Art Deco, que hoje é considerado eclético porque sofreu uma modificação frontal, que é o dos Correios, né? O prédio dos Correios, ele é de uma magnitude arquitetônica, detalhista, e assim, todo o prédio, do último espaço dele até a frente, ele tem uma mesma arquitetura em todo o espaço. É belíssimo. Quando ele foi construído de propósito para ocupar um espaço num lugar magnânime como era a praça. E assim, hoje ele serve para a prefeitura, ele tem o serviço prestado do passo da prefeitura, mas ele está perfeito. Hoje eles consideram eclético por conta dessa alteração, mas é uma bela peça da arquitetura que orna o entorno do nossa praça. Temos o comando, né, o 1º Batalhão, que é uma arquitetura clássica, né, porque todo prédio militar ele é meio clássico, porque ele tem um padrão de beleza perfeito. Eu estava olhando agora, ele está inigualável. Lá dentro tem os presídios, que é para os próprios militares, e ele ocupa um espaço que mostra o poder da polícia. O Teatro Santa Rosa, que é Rosa com Z, porque é o nome de que originou o nome, e é um dos teatros mais belos do Brasil. Ele passou por uma restauração agora. A pauta dele é ocupada o ano todo, ou seja, está em plena evidência. Ele estava parado porque estava nessa restauração. Ele voltou à cor de origem, que isso é uma coisa que dignifica muita gente. E outra, o mais belo, nós temos 3 grandes teatros do estado da Paraíba. Nós temos o Minerva em Areia, temos Santo Inês em Alagoa Grande e temos Santa Rosa aqui. Nós não deixamos a desejar ninguém. Esses teatros eles estão perfeitos e em pleno uso. Isso é o mais importante. Nas minhas costas, nós temos um prédio que ele foi feito para... No primeiro momento, ele foi feito pelo Estado, era uma construção do Estado. O estilo dele é um estilo eclético, porque não é um padrão de arquitetura tipo A, vamos falar assim. Ele é um padrão para repartição pública e aí funciona a parte do comando. Na parte de trás, como o Teatro Santa Rosa demorava muito a concluir, se usou uma parte de lá, quando esse prédio terminou, para abrigar algumas peças teatrais. Nós temos lá uma lápide que diz diversas funcionalidades que teve a parte da outra praça da funcionalidade. Essa praça, ela, como eu falei a vocês, é o divisor da cidade alta e da cidade baixa. Se nós olharmos aqui à nossa frente, nós encontramos uma escadaria e uma balustrada, o que vai dar exatamente essa entonação dessa divisão. Nós estamos saindo da cidade baixa para a cidade alta. A balustrada, ela aparecia nos prédios chiques, nos prédios que precisavam ser classe para dignificar e para ornamentar aquele espaço com beleza arquitetônica. Então nós estamos no espaço mais bonito de João Pessoa. Essa praça, ela hoje, ela é muito mais, ela é bucólica, ela é romântica, mas ela é pouco usável, né? Os movimentos aqui, porque por conta da própria, do que guarda o entorno, ela foi sendo menos usada.
E também ela não oferece, são 6 bancos, 8 bancos, ela não oferece acomodação para um número maior. Mas eu acho que a gente tem que valorizar, lembrando da importância histórica, da importância arquitetônica e da importância de Pedro Américo. Hoje conhecemos mais um fragmento da nossa memória. Essas praças contam a história da nossa capital através de fatos, arquitetura e monumentos. Até o nosso próximo encontro em mais um lugar dessa nossa Paraíba. Até lá!